Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Como sempre, eu procuro trazer aqui um convidado muito especial para falar de temas que nós necessitamos de alguma forma, ou com uma prestação de serviço da cidade, ou com um recado para o nosso coração, ou com uma imagem bonita, ou com uma lembrança dos nossos momentos de felicidade, de como transformar também nossa vida. Enfim, nossos convidados que eu procuro trazer aqui sempre enriquece o nosso programa e com certeza para você que nos dá o prazer da sua audiência, com você que se dá ao luxo de ligar essa meia hora com o nosso programa, com certeza você sai um pouquinho mais enriquecida também. E hoje nós trouxemos para apresentar para vocês um professor que tem uma formação em psicologia, em filosofia, para a gente falar um pouquinho desses nossos laços familiares tão difíceis hoje em dia. A família hoje vai ficando cada vez mais quebrada, os filhos que partem, os nossos pais que envelhecem, nossa responsabilidade, a marido e mulher trabalhando fora, os espaços dos nossos lares cada vez mais apertados, menos quartos, salas menores, não temos mais aquela mesa maravilhosa na cozinha para receber os amigos. Então, essa grande mudança, essa grande transformação nessa sociedade que nós vivemos, isso acarreta seríssimos problemas no nosso cotidiano, nas nossas responsabilidades, nas nossas afetividades, principalmente. Às vezes eu ouço muito, por exemplo, filme americano. Aí, mamãe te ama, mas tá lá esbofeteando o filho. Muitas vezes a gente vê desencontros. Será que a palavra é suficiente? Será que nós estamos realmente impregnados dessa afetividade? Vamos discutir isso um pouquinho hoje e com o professor Davidson para a gente tentar ver em que ponto também a gente de repente pode abrir um pouquinho o nosso coração para que a nossa casa se encha um pouquinho mais de afetividade e esses espaços que estão menores, que eles fiquem mais cheios de amor e mais vazios de rancor. Professor, bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por aceitar nosso convite, tenho certeza que as suas palavras serão muito úteis para os nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, mãe. Vamos falar um pouquinho sobre essa minha primeira fala, essa nova família de hoje. Dentro dos seus estudos, dessa área de psicologia, onde em princípio a gente estuda a necessidade quase das pessoas se encontrarem, né? Encontrar um rumo para a sua vida, para o seu equilíbrio. Dentro desse momento, como que você está vendo essa nova família? Pensar o mundo contemporâneo é pensar um mundo fragmentado. A evolução mostra que hoje nós não temos um modelo mais de família, nós temos vários modelos de família. A família que só tem o pai e o filho, a mãe e filho, os avós e filhos, segundos casamentos, os filhos do primeiro casamento com o segundo. Então nós não temos mais aquele que a gente chama de modelo de família. O que acontece é que tudo isso nos coloca diante de uma situação inusitada e nós não sabemos muito bem como lidar com isso. Nós estamos aprendendo a lidar com essa nova família, que muitas vezes inclui uma pessoa idosa e que tem algumas necessidades importantes, mas que as outras pessoas, por estarem envolvidas com uma série de atribuições diárias, muitas vezes não tem tempo e até nem motivação para cuidar dessas pessoas. Então isso é que tem causado muitas vezes um mal-estar. E o próprio compromisso dos mais novos com relação a estudos, trabalho e
tem um outro lado que eu entendo que é muito difícil também, porque por tradição, eu acho que houve um momento aqui bem próximo da nossa história em que a própria psicologia trabalhou muito o ego do indivíduo, né? Então aquela coisa, e você, como é que fica, como é que está a sua felicidade? Então essa célula familiar realmente ela foi se dividindo cada vez mais, né? Então hoje a gente percebe que muitas vezes um cuidador de um idoso, ele busca ajuda em algum lugar e a maioria das vezes o discurso é o seguinte: eu nunca me dei bem com meu pai, nunca me dei bem com a minha mãe e agora eu tenho que enfrentar. Como será que a gente pode... eu nem sei... eu diria assim, como que nós poderíamos discutir esse novo momento para tentar amenizar um pouquinho essa angústia, porque tem sido tão complicado para todos nós. Veja só, eu estou com 73 anos, estou fazendo 74 agora em maio, e então minha mãe morreu há 1 ano e meio atrás. E eu fiquei muito mal. Um mês que ela ficou ali na cama, eu olhava para aquela situação, daquele enrijecimento, aquela degradação, né, que a morte nos traz. E eu não via a minha mãe ali naquela cama. Eu me via ali, porque 20 anos passa num átimo. Como envelhecer? Como essa família pode lidar com isso? Difícil, né, professor? Difícil porque sempre é uma questão paradoxal. Ao mesmo tempo que o indivíduo é chamado a produzir, ele adquire cada vez mais responsabilidades, ele também é chamado a cuidar dos mais velhos. Então ele fica naquela situação: o que eu vou fazer? Eu preciso de tempo para cuidar, mas eu preciso também produzir para manter a casa, para manter a família, para manter os mais jovens. Fica então esse paradoxo. As pessoas parecem que não sabem bem para onde vão. E tem a questão cultural mesmo. O idoso, o velho, né, nem sempre ele foi valorizado na nossa sociedade. Ao contrário das sociedades antigas, hoje o idoso, justamente por não participar de um processo de produção, ele fica um pouco isolado. Então, a partir do momento que nós temos que lidar com isso vai ficando difícil. Se antes era um prazer cuidar do idoso, era um privilégio cuidar do idoso, agora não é mais. Mesmo porque, como você disse, as relações nem sempre foram boas. Então, como é que alguém que, de certa forma, não se relacionava bem comigo, agora eu tenho que cuidar dele? Deixar dos meus afazeres, deixar dos meus interesses, dos meus desejos, para cuidar de uma pessoa, e às vezes num tempo prolongado. A gente tem visto hoje. E a perspectiva desse prolongamento, eu entendo que é muito grave, porque ainda outro dia, conversando com o doutor A1, ele falou: já nasceu aí a pessoa que vai viver até 150 anos, e a gente questiona, bom, o cuidador vai estar com 130? Porque a média, né, de descendência é aí entre 20 e 30 anos. Então, fica completamente inviável. O Estado não tem condição de absorver esse número enorme de pessoas em abrigos, em entidades de longa permanência. Então, por mais que a gente venha lutando para constituir novas leis, novas políticas públicas, para oferecer uma qualidade melhor a esse envelhecimento, né, vamos dizer assim, não é nem a pessoa, é um conjunto, é uma sociedade que está envelhecendo, mas fica muito difícil. A família vai necessitar desse acompanhamento, mas nós vamos falar desse outro lado, como que nós vamos nos preparar para o nosso próprio envelhecimento. Já a gente volta, mas eu vou deixar um recadinho primeiro para vocês. Continue conosco. O meu recadinho de hoje do Instituto Implar
é lembrar você que a nossa saúde bucal é fundamental para o resto do nosso corpo. E também tem o lado estético, né? Um sorriso agradável, você poder ir a um restaurante, comer um churrasco com segurança e dar aquele sorriso, aquela gargalhada tão gostosa que faz tão bem para a vida. Então, às vezes a gente fica um pouco insegura, às vezes tem um probleminha que não sabe que caminho tomar, nem sempre a gente tem uma orientação correta nos cantinhos que a gente frequenta. Procure o Instituto Implar. Liga para lá, faça um agendamento e com certeza a sua vida muda por completo depois de um belíssimo tratamento. Instituto Implar, o telefoninho está aqui embaixo, liga, faz um agendamento. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Bem, estamos voltando agora no segundo bloco. O assunto parece complicado, mas nós temos que discutir, nós temos que conversar sobre isso, começando a nossa conversa com os nossos filhos quando estão sendo educados e são pequenininhos. Concorda comigo, professor? Concordo, porque só assim a gente vai conseguir uma mudança cultural. Essa nova visão do que é o idoso, da presença do idoso na família e como ele vai envelhecer. Nós vemos hoje um apelo muito grande ao consumo, à produção. Então, a partir do momento que nós mudarmos um pouco essa perspectiva, eu acredito que tanto os jovens quanto os idosos, eles vão poder se relacionar bem e pensar mais numa harmonia, numa serenidade para o seu envelhecimento, que não dependa tanto das coisas externas, mas de uma, digamos assim, de um reforço interior. Então, a partir do momento que eu começo a investir na minha interioridade, na minha paz de espírito, na minha serenidade, eu diminuo a dependência tanto das pessoas quanto dos objetos, das coisas. E a minha vida começa a fluir melhor. Isso, eu acredito que tem que ser uma coisa que vai permear tanto a juventude quanto também a velhice. Você falou exatamente as palavras que eu imagino, porque se não houver essa mudança cultural, nós vamos viver momentos muito difíceis, e não é nem para os velhos de agora, é para as pessoas que estão aqui na maturidade, na juventude, para esse próximo envelhecer, porque o tempo passa muito rápido, que eu estava citando a história da minha mãe. A gente se vê muito rapidamente nessa situação que, quer queira, quer não, vai haver uma dependência. Né? Então, os espaços físicos não estão sendo pensados pelo governo. Haja vista, por exemplo, as casas populares são construídas com 42 metros quadrados, 45 metros quadrados, 2 quartos. Ora, eu tenho dito, se fizesse com 50 metros quadrados e a pessoa que estivesse comprando tivesse um benefício maior, mas se comprometesse de manter o seu idoso dentro de casa, né, com qualidade de vida, ainda que o governo desse um atendimento maior, até psicologicamente nós temos aí o SUAS já cuidando de uma certa forma, mas precisaria de ser pensado isso. Mas isso, através do Conselho do Idoso, a gente está buscando esse conhecimento. Mas esse espaço físico, ele tem que ser começado a pensar desde agora, né? Porque a gente vê realmente a dificuldade. Um espaço 42 metros quadrados, um casal tem 2, 3 filhos, como é que ele pode pensar em manter seu idoso dentro de casa? Mais ainda do que essa questão do espaço, é realmente a questão da mentalidade. Da mentalidade. Porque o jovem hoje ele é preparado para quê? Para descartar. Os produtos, eles ficam obsoletos rapidamente. A criança ganha um brinquedo, já descarta, porque o jogo já saiu uma versão
mais interessante. O jovem está acostumado com isso, com roupas descartáveis, o celular que vai trocando, exatamente, né? Então tudo isso faz com que ele pense o que é útil, eu mantenho, o que não é útil eu descarto. Então, quando chega alguém na vida dele também que dá a impressão para ele que não é mais útil, ele vai tender a descartar também. Então, eu acredito nessa mudança de mentalidade, que eu chamo de uma mudança cultural ou educacional, que vai modificar essa relação das crianças e dos jovens com os objetos e com as pessoas. Até nos relacionamentos mesmo, né? A gente percebe hoje, os casamentos, os índices de separação vêm aumentando significativamente. É verdade. Na mesma lógica. Não é útil mais, eu separo, eu descarto e vou partir para o próximo, que é o próximo vai ser melhor do que esse. Não é nem a separação, é a troca constante. Exatamente. Mesmo, né? Então, se nós não alterarmos essa lógica, nós vamos ter realmente sérios problemas, como já estamos tendo, em manter aquilo que aparentemente não é útil, mas que é fundamental. Então nós vamos ter que começar a perceber que nem só o que é útil é importante para as nossas vidas, principalmente no que diz respeito às pessoas. E aí nós vamos começar a tratar os nossos idosos, as pessoas que estão conosco. Nós temos também exemplos interessantes com pessoas que têm deficiência. Então é uma lógica, você vê que é uma lógica conjunta, é uma lógica complexa. Então não é só a questão do idoso, né? Vai passar também pela questão dos relacionamentos, das minorias. Então, se nós não quebrarmos essa lógica da utilidade, ou seja, só fico com o que é útil, aquilo que me dá um retorno, aquilo que me dá prazer, aquilo que satisfaz meus desejos, dificilmente eu vou conseguir me organizar na sociedade que cada vez mais está cobrando isso, principalmente, como nós estamos falando aqui dos idosos, que vão mesmo viver cada vez mais tempo. A gente costuma dizer, hoje as crianças não morrem mais, os idosos também não morrem mais, porque nós temos drogas importantes. O próprio alimento, a orientação alimentar, a qualidade de vida, né? Porque de primeiro ia para o campo, sol, chuva, as pessoas tinham uma pneumonia. Até 20 anos atrás, a média estava em 60 anos de idade, né? De expectativa de vida. Hoje, viver até 100 anos é comum praticamente, né? Então é uma coisa complicada. Mas é isso, minha gente. Nós estamos falando de uma coisa tão preciosa, mas tão preciosa, que vai influenciar na vida de todos nós. Pense que daqui a pouco é você que está velhinho e o seu bebê de hoje que vai te embalar nesse teu momento. Porque a vida é essa sequência. Nós não podemos interromper o processo. E o processo é um processo lindo, maravilhoso, não é? Esse processo é comprometido e depende tanto da nossa responsabilidade, do nosso momento, do nosso comprometimento. Continue conosco, nós ainda temos mais um bloco. Não é para desanimar você, não. É para que a gente possa pensar nisso com qualidade, com afetividade e que isso nos traga o maior prazer da convivência com os nossos entes queridos. Continue que a gente volta já já. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Bem, estamos voltando no terceiro bloco. O assunto hoje pode até parecer um pouco difícil, mas ele tem que ser discutido em casa, porque nós vamos precisar de mudar desde o princípio da educação dos nossos filhos e até mesmo como conduzir para o envelhecimento, porque nós todos vamos chegar lá. E o que nós vamos fazer com este envelhecer? De que maneira que isso pode acontecer?
Professor Davidson, que caminho que uma família pode tomar para que a gente tenha uma noção mais tranquila desse saber envelhecer e saber que estamos caminhando para a morte e que a morte não há de ser uma tragédia, mas que ela é um processo natural da vida? Eu acho que é simplesmente uma correção dos rumos. O rumo que nós tomamos, na minha opinião, foi um rumo equivocado, no sentido de achar que a juventude é a melhor fase da vida e que a velhice é a pior fase da vida, justamente porque está próxima da morte, justamente porque traz algumas limitações. A partir do momento que eu começo a ver que as fases da vida, elas são todas fases importantes, que elas cumprem um processo chamado processo existencial, em que eu vou nascer, eu vou me formar, me tornar um ser humano através da cultura, e aí eu começo então a usufruir de cada coisa importante daquela fase. A velhice também vai se tornar uma fase fundamental, porque há muitos ganhos com a velhice. Muitas vezes nós não enxergamos isso, porque vivemos uma sociedade, como já comentei aqui, que é uma sociedade de consumo, uma sociedade voltada para a utilidade, e o idoso então às vezes aparece um pouco como deslocado. Mas isso é um equívoco, porque a velhice é uma idade tão fundamental quanto as outras idades. O velho, na verdade, é o portador da própria história, né? Exatamente. Então ele pode... Eu acho que a responsabilidade maior é do próprio idoso, em se valorizar. Isso. E quando eu falo se valorizar, muitas vezes eu não estou querendo dizer se valorizar no sentido de participar de uma série de atividades, até causando um certo deslocamento, não querendo parecer idoso, querendo parecer mais jovem, se envolver com uma série de coisas que às vezes nem dão tanto prazer para ele, mas que perante a sociedade podem parecer que ele está bem. Eu estou falando de uma autovalorização no sentido de se sentir bem nas suas próprias condições, dentro daquilo que é a realidade dele, dentro da saúde que ele tem, do processo que ele está passando, que ele se sinta bem, se sinta... Porque se ele tem a idade assumida, eu, por exemplo, nunca omiti minha idade, nunca tive preocupação de plásticas e tal, eu acho que até isso me dá a tranquilidade de manter uma qualidade de saúde melhor, porque eu tenho excelente saúde mental, como consequência minha própria saúde física fica mais estruturada, porque eu sou uma pessoa bastante destemida, então para mim eu não tenho medo da morte, do envelhecer. Claro que sempre a gente tem uma preocupação, nossas políticas públicas, se eu quebrar uma perna, quem vai me tratar, como é que está o SUS, mas enquanto isso eu saio trabalhando para que essas coisas sejam mais ou menos resolvidas, ou pelo menos trabalhadas, para que todos nós tenhamos essa qualidade de vida. Mas quando eu percebo exatamente a sua colocação, por exemplo, vai fazer uma excursão. As pessoas às vezes querem fazer coisas que não tem mais condição, o seu joelho já não aguenta mais subir certa serra, não dá mais para enfrentar certos esportes radicais, né? Então, eu acho que ao assumir essa posição, você começa a se descobrir dentro de outras capacidades. Os gregos usavam muito o termo fortuna e infortúnio. A nossa sociedade, ela acabou criando uma ilusão de que tudo tem que ser fortuna, e não queremos os infortúnios. E aí fica difícil, porque toda fase da vida tem os seus infortúnios. Então eu acredito que a partir do momento que o idoso ele passa a usar a sua fortuna de ter experiência de vida, né, de ter, como você falou, uma história, de ter legados que ele está deixando, e se ele juntar isso com os infortúnios que ele tem, de algumas limitações, e entender isso como uma coisa natural, ele vai viver bem. Claro. Vai ter problemas, como qualquer pessoa tem, mas ele não vai fazer disso algo que o prejudique nessa fase tão importante da vida. Não vai fazer dele alguém que fica o tempo todo lembrando, no meu tempo, se eu fosse mais jovem, ele vai se sentir bem
com aquilo, com as vantagens e as desvantagens de estar passando por esse momento. E isso vem de encontro também a esse relacionamento, porque se a pessoa com a idade, se ela vai compreendendo esse novo universo, ela também não vai ficar tão ranzinza neste envelhecer, ela também não vai implicar tanto com filhos e netos, vai compreender melhor que a vida se modifica, é uma situação natural do universo, essas modificações, o que alguns chamam de evolução, outros de involução, mas o fato é que as mudanças existem. Então, se as pessoas vão compreendendo, é mais fácil e não cai nessa coisa do no meu tempo, né? A partir do momento que o idoso ele se coloca numa posição dele que se vê como alguém que tem necessidade, mas também que pode contribuir, ele vai entender que o jovem também tem as suas necessidades e também pode contribuir. É como se todo mundo ficasse no mesmo patamar. Ninguém aqui é dependente, ou nós criarmos uma interdependência. O idoso tem a contribuir para a vida do jovem. Claro. Agora, se ele se sente vítima do seu envelhecimento, se ele se sente vítima do mundo porque ele vai morrer, e aí ele começa a exigir mais do jovem do que o jovem pode dar. Pode dar, é verdade. Ao invés de contribuir, nós conhecemos pessoas idosas que contribuem muito. Tem certas coisas, justamente por ter mais tempo, às vezes, justamente uma série de coisas. Ele pode ajudar na família, ele pode tomar conta de alguém, ele pode contribuir naquele mecanismo, na dinâmica da família, ao invés de ficar no próprio conselho, no carinho, na afetividade, né? Mas a tendência é estar sempre reclamando e ficar muito carente. Aí né? Fica exigente demais dos jovens, os jovens aí começam realmente a sentir que os velhos estão importunando, então cria um círculo vicioso. Então, a partir do momento que o idoso se valoriza, se sente como alguém que não está sofrendo, mas que está vivendo como todo mundo, alegrias, tristezas, frustrações e vitórias, eu acredito que o relacionamento com o jovem melhora. Certo. E o jovem também passa a se desobrigar tanto e ter prazer até em cuidar, em ter prazer em conviver, né? Fazer essa troca. Professor, nosso tempo acabou. Agradeço a sua presença, a sua atenção em nos atender e te dou alguns minutinhos, alguns segundos aí para a sua despedida. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz. É um tema que me interessa, principalmente a questão da qualidade de vida e a vida interior. A diminuir um pouco essa dependência daquilo que vem de fora e cultivar, então, uma vida interior mais saudável. Que é muito importante. Obrigado. Bom, tenho certeza que quem esteve presente conosco, quem participou conosco dessa programação de hoje, tirou algum proveito ou dá para você refletir um pouquinho. Às vezes o tema, na hora, a gente não se dá conta, mas de repente você está lá tomando seu café, você olha para o seu pai, para o seu filho, você vai pensar assim, olha aqui, o que eu ouvi está se aplicando aqui agora. Este é o nosso caminho de vida, nós vamos envelhecer e vamos buscar um enriquecimento com este nosso envelhecer e não uma tragédia disso. Até a próxima semana e obrigada pela sua companhia.